Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito da composição de sementes de algumas frutas que podem trazer benefícios, não é necessariamente consumir a semente ali, tá? De fato, calma. Determinadas frutas, né, a gente realmente descarta a semente, então a gente tem que deixar esse recado aqui no início, mas é porque hoje em dia, né, com a indústria, às vezes essa semente que a princípio seria descartada, a indústria consegue extrair, né, os componentes dessa semente, às vezes transformar essa semente ou num óleo, né? Aí tem o óleo da semente de tal fruta, ou então fazer a farinha da semente de tal fruta. Então a gente consegue acabar aproveitando de uma outra forma, né? E não necessariamente engolindo aquela semente. Então, deixando isso bem claro. E aí eu vou falar a respeito disso, de que então algumas frutas, né, que um artigo que daqui a pouco eu vou mostrar, analisou a composição, que essas sementes podem trazer benefícios. Novamente, não necessariamente engolindo a semente propriamente dita, mas talvez usando de outra forma, por exemplo, o óleo ou a farinha daquela semente, daquela fruta em questão. Então a gente consegue ter um aproveitamento para o nosso organismo, então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? E aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para já me dar esse retorno por eu estar trazendo esse conteúdo bacana. Afinal, é um assunto diferente, né? Assim, a gente ouve falar muito, né? Que tal fruta tem benefícios. Mas e a semente, a farinha da semente daquela fruta, o óleo da semente daquela fruta, né? Não é tão corriqueiro ser falado a respeito. Então, quem não me conhece, eu sou nutricionista, se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar mais e mais e mais conteúdos legais como esse. Então bora pra tela? Bora aí! Bom, então o artigo científico, a fonte, né, tá aqui, essas letrinhas aqui em branco, e essa imagem é desse artigo, tá? Então, veja, tem aqui vários componentes, eu vou citar, mencionar alguns, tá? Mas vocês veem aí que tem vários nomezinhos, que é basicamente, a legenda aqui diz o seguinte, né? Um grupo de compostos químicos, incluindo metabólitos secundários, em sementes de berries. Bom, o artigo analisou 5 espécies dessas berries, tá? Berries, gente, é uma expressão, né, em inglês, mas é referindo-se a frutas que têm essa coloração puxada para os tons vermelho, arroxeado, tá? E aí o artigo analisou 5 espécies. Uma eu confesso que eu não conheço, assim, não sei do que se trata, né, não conheço. Mas eu vou mencionar as outras 4, né, que é a framboesa vermelha, é o nome mais comum, né? E as outras 3 realmente mais, por exemplo, a cranberry, né? Seria, apesar de não ser tão comum no Brasil, mas a gente consegue encontrar, né, com facilidade a cranberry por aqui. E aí sim as outras 2 realmente super comuns aqui no Brasil, que são a uva e o morango. Então, só para você ter uma ideia, né, de que, mas que exemplos de frutas seriam essas? Então a gente pode pegar aí, por exemplo, a uva, né, como algo bem comum, que é esse exemplo, inclusive, de que bate com aquilo que eu falei no começo. A uva a gente descarta a semente, né? Tem algumas uvinhas que elas nem têm semente, né? A gente mastiga e nem tem semente. Mas quando tem, a gente joga a semente fora. Então a uva entra como esse exemplo. Eu já, inclusive, fiz vídeo aqui, se eu não me engano, sobre o óleo de semente de uva. Então assim, eu já comprei o óleo de semente de uva e fiz vídeo sobre. Eu já comprei a farinha, já tive, né, a farinha tanto da casca da uva, se eu não me engano, a farinha da semente de uva também eu já tive. E provavelmente deve ter vídeo aqui no canal também a respeito. Então a uva entra como esse exemplo de uma fruta que é uma berry, que a gente descarta a semente, mas que a gente tem naquela semente benefícios. E a gente consegue ter esses benefícios não consumindo aquela semente propriamente dita, mas consumindo o óleo da semente da uva, que a indústria consegue trazer pra gente, consumindo a farinha da semente da uva, que eu acredito que também existe. Então, né, a gente consegue ter essa outra possibilidade de uso, outras possibilidades de uso para ter os benefícios. Que benefícios são esses? Tá, vamos ver então a composição, né? Então aqui é a composição geral dessas berries aí, né? Então, por exemplo, fonte de polifenóis, tá? Como, por exemplo, aqui é como se fosse assim, né? Um grupo que tem um subgrupo, que tem dentro daquele subgrupo, classes. Então, são nomezinhos aí, né? Como as antocianinas. E a uva é uma fonte, né, muito forte de antocianinas, tá, gente? Fonte de catequinas. Fonte, né, de ácidos fenólicos como o ácido elágico.
fonte de resveratrol, que é um estilbeno. Então assim, as antocianinas e o resveratrol são exemplos clássicos de substâncias presentes na uva fortemente, tá? Inclusive o ácido elágico, né, que é uma outra fonte bacana, é justamente os morangos. Tem vídeo aqui no canal sobre os efeitos benéficos do ácido elágico no organismo. Aqui no meu canal, procura que você vai achar esse vídeo, caso você queira, né, saber mais. E enfim, fonte também, né, de vitamina E, uma vitamina que tem um forte potencial antioxidante. Então assim, é bom para a saúde como geral, bom para a saúde da pele, dos cabelos, né? E obviamente, né, bom para a saúde interna. Tanto a saúde externa, porque eu falei pele, né, mas tanto bom para a saúde interna, obviamente. Fonte de carotenoides, como a luteína. Então a gente pode ter aí benefícios tanto para a saúde interna e externa. Novamente, bom para a saúde da pele. A gente pode ter um efeito fotoprotetor. Pode não, é bom para a saúde dos olhos, da visão. E além de tudo pode ser fonte de ácidos graxos, tá? Então basicamente, né, assim, o que eu quis destacar aqui é isso, né? Essa coisa assim ampla, esse olhar amplo, né, que nós nutricionistas temos e que às vezes o público leigo, obviamente, né, não vai ter essa noção, mas a informação tá aqui, né? E uma coisa bacana, antes de fechar o vídeo, eu vou dar um exemplo, tá? Como a farinha da uva, é porque existe a farinha da casca da uva e existe a farinha da semente de uva. Então, enfim, a farinha da semente de uva, se eu não me engano, eu já tive, já usei. Eu fiz um pão caseiro, né? Então, assim, pão caseiro eu utilizo ovos e algum tipo de farinha. Farinhas diversas já utilizei, né? E aí, como eu tinha essa farinha da uva, eu utilizei para fazer também já esse pão caseiro. E eu senti que esse pãozinho caseiro feito com a farinha da uva, ela tinha um gostinho um pouquinho adocicado. É diferente de usando outras farinhas, que não ficava esse gosto um pouquinho puxado para um docinho assim, residual. Então o que eu acho bacana, olha só que bacana, você faz um pão caseiro utilizando a farinha da uva, que dá já esse gostinho um pouco doce. Aí você coloca como recheio uma geleia de fruta, uma geleia de morango, por exemplo. Então você vai ter duas coisas aí, né? A farinha a partir da uva, ou a geleia do morango, então, né, duas berries aí. E aí você vai consumir um pãozinho doce. Por exemplo, sabe quando você vai em padaria e que tem aqueles pães doces, né, que até tem açúcar por cima, tem aquele negocinho vermelho, aquela goiabada? Então, seria uma forma de você em casa fazer um pão caseiro de uma forma mais saudável, utilizando uma farinha mais saudável, uma farinha com, por exemplo, a presença desses componentes que eu acabei de mencionar. E aí você é um pãozinho doce, só que é um pãozinho doce saudável. Muito mais saudável do que um pão feito com farinha mais pobre nutricionalmente, com acréscimo de açúcar refinado. Então vocês conseguem entender? É essa a grande benéfica aqui do vídeo, além da informação. Realmente trouxe aqui agora uma aplicação prática de como a gente poderia estar utilizando isso. Fora que o óleo de semente de uva, né, por exemplo, a gente poderia usar na própria comida, em substituição, por exemplo, ao azeite de oliva, sabe? Então, tá aí, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, você pode compartilhar o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, por ter me assistido até o final. Fico por aqui e até o próximo vídeo.